Você passa semanas ensaiando, tempos ensaiando, estudando, treinando a música, e quando chega na hora de tocar, subir num palco ou gravar, você começa a travar. Você não consegue executar da forma que você tem costume de fazer. Por quê? Porque acontece algo muito interessante quando nós estamos em público, quando nós vamos mostrar o nosso trabalho em público. E é nervosismo, a gente fica ansioso, fica nervoso, fica preocupado, com medo de errar. E isso são questões do ser humano, né? Qualquer pessoa passa por isso. Os grandes músicos que tocam em grandes festivais também passam por isso. O músico médio ou iniciante, às vezes você acha que acontece só com você, mas grandes músicos que sabem tocar, que já sabem fazer aquilo há anos, mesmo subindo no palco, sente nervosismo, sente as mãos trêmulas. E eu vou falar com vocês aqui hoje algumas formas que você pode fazer, algumas coisas que você pode fazer para ficar mais tranquilo, mais confiante. Então, assiste o vídeo aí. Meu nome é Bergson Rodrigues. Se inscreve no canal, deixa seu like, que o assunto vai ser muito bom. Uma das coisas que deixa você nervoso é o medo do erro, de você errar. Você precisa estar ciente do que está fazendo. É uma das coisas que vai fazer você ficar mais confiante. Por quê? Porque geralmente você pega uma música todinha, mas tem aquela parte que você acha que vai errar, ou que você tem certeza que vai errar. Então, como você já sabe a música toda, aquela parte você tem que pegar ela e destrinchar ela. O que é que está te complicando mais? O que está sendo mais difícil de você executar? O que está sendo mais difícil de você entender? Se é entrar no tempo, se é a velocidade, se é a intenção, se é a expressão. Você tem que entender o que você vai tocar, o que você está tocando, porque isso vai te deixar mais confiante, vai te deixar muito mais calmo. Você ter certeza do que vai fazer. Muitos músicos que entram em bandas grandes, os caras falam assim, ó, tem aí 10 músicas para você pegar e próxima semana tem show. Ou então você tem um mês para pegar aí que próxima semana tem show. Daqui a um mês tem um show grande para fazer. E às vezes o cara conhecia só por cima as músicas, vai lá, pega e toca divinamente bem. Por quê? Porque ele já tinha um repertório de coisas que ele já sabia tocar. Então, quando ele começou a pegar as músicas da banda, ele começou a usar aquele que ele já sabia de velocidade, noção de tempo, rítmica, expressão. Então, ele já vinha com a bagagem. Ele não começou do nada. Ele já sabia o que ele ia fazer. E isso é muito importante você ter em mente o que você vai fazer, o que você vai tocar, que você não vai ficar preocupado com se você sabe ou não sabe, porque você sabe. Você pode errar uma nota aqui, pode errar uma nota ali, pode errar a entrada de um tempo, uma coisa, mas você vai saber consertar e voltar para a parte certa da música. Mas se você vai fazer as coisas sem ter certeza do que vai tocar naquele momento, sem ter certeza se é aquela nota ou não, você realmente vai ficar muito mais nervoso do que necessário. Porque ficar nervoso é normal, você vai ficar nervoso. Quando você for tocar, você vai ficar nervoso. Mas a ideia é você tentar ficar o mais calmo possível, na medida do possível, né? O palco, ele é um momento muito vulnerável seu, né? Porque você está em casa, você faz um vídeo, você edita, você grava uma música, você edita, você corta a parte ruim, você corta a parte que não ficou legal, você vai deixar só a parte que ficou boa. E assim você pode, de certa forma, manipular aquele material para ficar só o bom. Um estúdio, o cara grava 8, 10 vezes a mesma música para pegar as melhores partes para juntar e fazer a música. Porque aquilo vai ficar registrado para sempre, né? E no palco não temos essa oportunidade de você fazer uma, fazer duas, fazer três,
porque o show tem que continuar, tem que... É um negócio sequencial, você não pode, vamos aqui refazer. Você até pode refazer caso tenha um problema técnico, a guitarra não saiu o som, a bateria não saiu o som, não ficou legal, você repete a música de novo. Mas se você ficar repetindo porque errou, as pessoas não vão gostar, né? Vai chegar uma hora e vai ficar meio chato mesmo. Em gravação de DVD acontece muito isso. Os caras estão tocando uma música, erra, aí fala, galera, nós erramos aqui tal coisa, então não ficou tão boa, vamos fazer mais uma, aí grava outra, ou então acontece muito em DVD, o cara fazer o solo ao vivo e não ficar bom. Então ele volta no estúdio e refaz o solo e usa a imagem do show e usa o solo gravado no estúdio. Ou então algum vocal que não ficou bom, eles vão lá e cortam o vocal e refaz no estúdio. Acontece muito em DVD, porque é impossível a pessoa tocar um DVD todinho de 1 hora e meia sem errar nada. Sem errar um instrumento, sem errar uma nota, sem errar um vocal. Alguma hora vai ter algum erro, algum problema. Então, acontece muito de fazer esse trabalho de refazer alguma coisa, né? Que não ficou legal no estúdio. Alguma nota que faltou, alguma coisa que não deu certo. Isso é normal, mas no palco, no show ao vivo, não tem como fazer isso. Então você precisa entender o que está fazendo. Saber o que você vai fazer, vai gravar. E você precisa também entender que não vai ficar tudo certo. Tá tocando aqui alguma coisa, errou, você não vai ficar falando, ei, eu errei aqui, ou então ficar com aquela cara de gol contra, né? Tem que continuar. Errei aqui, pronto, acertei já. Já tô de novo aqui no certo já. Eu falhei aqui na voz, mas já voltei aqui pro tom. Então tem que ser coisa que você tem que... Não é o medo de não errar. É quando você errar, saber já para onde é que vai. O que é que vai fazer, como é que vai se comportar. Eu vejo muito baterista tocando aqui, escorregar a baqueta. E o cara continuar aqui, pegar aqui outra aqui. Ou então o cara tocar aqui, cair um prato, cair uma coisa e ele se virar aqui com outra coisa. Guitarrista quebrar uma corda e ele continuar aqui em outro canto. Ou então acontecer alguma coisa e ele se virar. Então você tem que saber o que vai fazer também. Porque vai ter momentos que vai ser preciso você improvisar, fazer alguma coisa para se virar. É normal isso. E outra coisa também é que você... Às vezes nós vamos fazer alguma coisa pensando assim, todo mundo tá de olho. Se eu errar, todo mundo vai perceber. Mas se você tá tocando aqui um solo a 150 batimentos por minuto e você errou uma nota, ninguém vai perceber que você errou uma nota. Eu não tô falando para você fazer tudo errado e ficar por isso mesmo, não. Eu tô falando que você não pode ficar preocupado em acertar 100%. Alguma coisa ou outra vai ficar errada ou vai sair do controle. E você precisa voltar para o controle. Mas ninguém vai ficar observando 100% se você errou ou não, o que foi que você fez ou não fez. Você precisa fazer aquilo que você sabe fazer. Não ficar preocupado se vão ficar te julgando, se vão ficar pegando um papel e anotando os seus erros, não. Faça o seu melhor e siga em frente. Porque no show ao vivo você precisa muito se preocupar com várias coisas. Não é só o solo. Você pode fazer o solo mais legal que for. Aí você tem que ter uma performance. Você tem que fazer uma expressão. Você tem que andar no palco, interagir. Então, os grandes artistas como o Slash, como o Kiko Loureiro, como o Joey Satriani, Steve Vai, Juninho Afran, são caras que eles interagem com a plateia, são caras que eles fazem expressão. Você vê que não é só um solo de guitarra, não é só um show de música, é um show visual, que você vê os caras tocando e você fala, caramba, esses caras realmente são artistas, Você vê o Slash é um showman, o cara tem um visual rockstar, tem a expressão, tem o jeito de segurar a guitarra, tem toda uma temática por trás, então não fique ligado somente no show, o som é importante. O som tem que ficar massa, porque é um show de música, mas a expressão, o que você faz, a interação
jogar uma palheta, fazer um esquema legal também conta muito, porque isso vai fazer as pessoas tirar o foco só da música e se ligar no show por completo, no espetáculo por completo. Uma das coisas que você pode fazer é você aquecer. O vocalista, geralmente ele faz exercícios para soltar os lábios, aquecer as cordas vocais, soltar a língua, fazer a musculatura do rosto aqui. Às vezes é até engraçado o jeito que ele fica, as coisas que ele faz, que é para soltar essa musculatura aqui, que é para quando ele for fazer as aberturas de voz, não ficar travando o maxilar também aqui, ó. Fazer empurrar a língua para fora, fazer os movimentos da língua, que é para poder soltar aquele exercício que ele faz, que soltando o lábio também, os gritos, que é para aquecer a voz, tudo isso que é para entrar no show, ele já tem uma noção de onde ele pode ir. Se eu vou fazer um exercício aqui vocal, vou fazer alguma coisa e a voz não vai, então eu já sei que no show eu vou ter que forçar mais porque ela não está indo. Então se eu fiz um exercício aqui e ele foi de boa, quando chegar na hora do show eu já vou regular para não puxar tanto minha voz, que já está de boa, está tranquila a voz. É igual quem vai jogar futebol, fazer um exercício, você vai lá, se aquece, se alonga. No instrumento também você tem que alongar os dedos, tem que fazer os exercícios nas mãos, 5 segundos, movimento nas mãos, os dedos. Se você for o caso, você vai lá, treina, uns 20 minutinhos antes do show, faz um aquecimento, as coisas que você acha mais difícil, arpejos, ligados, palhetadas. O cara do teclado também faz os arpejos no teclado, o cara do baixo. Então você precisa aquecer o instrumento para ver se não, os dedos estão indo, ó. Os dedos estão indo, tá legal. Faz um aquecimento nos braços, você não ficar travado. Se for o caso, dá alguns pulos. Sei lá, se tiver espaço, corre um pouco para tirar um pouco a tensão, tirar a adrenalina. Você dá uma corridinha ali, aquece as mãos para não ficar frias. Então são coisas que você precisa entender para quando for tocar ao vivo. Respiração, dá uma respirada, solta os braços. Não liga muito, porque aquele show vai ter outro, e vai ter outro, vai ter outro. Se você não acertar nesse, acerta no próximo, e o próximo, e o próximo. Se quando for um DVD ou um CD, realmente tem que refazer, que vai ficar gravado para sempre. Mas um show você tem que deixar o mais próximo possível do real. Tem que tocar o mais próximo possível do que você faz ao vivo, do que você faz no álbum, né? O mais próximo do que você faz no CD. Tentar fazer o mais parecido do som gravado, porque é o que as pessoas querem ouvir. Mas você não vai conseguir fazer perfeitamente igual. Isso é normal. Então essas dicas que eu estou dando para vocês aqui sobre aquecimento no palco são coisas simples, são o básico. Então você precisa, primeiramente, saber o que vai tocar, depois esquecer esse negócio de tentar fazer perfeito. Não vai sair perfeito, saber improvisar quando for a hora certa. Esquecer um pouco, deixar de lado esse negócio de todo mundo tá ali para te julgar, todo mundo tá querendo ver o seu mal, então você vai ser humilhado. Cara, tá tudo bem. Se você estudou, se você treinou, se você se esforçou, você vai deixar o seu melhor. As pessoas vão perceber que você foi entregar o seu melhor, não foi ali entregar algo meia boca. Então você precisa fazer aquilo que você sente, aquilo que você sabe, aquilo que você acredita. São coisas que deixam a gente mais tranquilo. Muitas vezes eu ia me apresentar, falar sobre alguma coisa, eu ficava nervoso e eu não sabia o porquê. E quando eu ia falar sobre música, eu não tinha preocupação. Eu falava 2 horas sobre música ali, algum assunto que eu quisesse, por muito tempo. Por quê? Porque geralmente quando eu ia falar sobre alguma coisa, era coisa que eu não tinha certo conhecimento amplo daquela coisa. Eu ia falar sobre um ponto específico que eu tinha estudado, ouvido falar, algum trabalho de colégio, alguma coisa de trabalho, alguma coisa em alguma empresa, alguma coisa que eu explicava para alguém. Eu não tinha tanta certeza assim, então eu ficava nervoso na hora de explicar, na hora de falar.
Mas sobre música eu falo muita coisa. Quando eu estudava, eu tinha algum trabalho sobre música, alguns cursos que eu fiz, eu falava, explicava, apresentava, não tinha medo do que iam falar, do que iam dizer, dizia o meu ponto de vista, falava as coisas que eu acreditava, porque eu sabia o que eu estava falando. Eu não tinha medo de alguém querer me questionar, porque eu sabia o que eu ia falar, eu sabia o que eu ia dizer. Se me perguntasse, se eu não soubesse, eu ia falar o que eu sabia. Então o show é a mesma coisa. Se você tem aquela tranquilidade do que você vai tocar, do que você vai fazer, você vai ficar muito mais tranquilo. E isso é muito bom, você saber o que você está fazendo, ter tranquilidade para subir lá e fazer o que você foi fazer. Então essas são algumas dicas que você pode seguir para ficar mais calmo na hora de tocar, ficar menos nervoso, né? Ninguém consegue ficar 100% calmo, são momentos que você vai interagir com o público, vai ter muita gente te olhando, vai ter muita gente ali querendo ver o que você vai fazer na hora do seu solo e você vai ficar nervoso, com certeza, mas você vai buscar agora ficar o mais calmo possível. Meu nome é Bergson Rodrigues, esse é o meu canal de música, espero que você tenha gostado do assunto, espero que você tenha curtido, entendido algumas coisas, espero você no próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa seu gostei, seu like, que é muito importante aqui para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Fui!